acompanha desde o início do canal pode ter um flashback me vendo sentada nesta poltrona, que nos últimos tempos, acho que nos últimos anos, eu tenho utilizado para trabalhar. Gente, a bichinha tá sobrevivendo, viu? Eu lavei ela a semana passada e dei uma esfregada para tirar ali, né? Faço isso mais ou menos de uns 6 em 6 meses. Mas ela tá sobrevivendo, mas qualquer dia desses eu compro uma outra, que eu já sou muito apegada a ela, gente. Vocês têm noção que é aqui, nessa poltrona que eu faço os mapas femininos, os mapas astrológicos, as revoluções solares, as leituras de tarô, é onde eu escrevo o que nós vamos conversar nos vídeos, é onde também eu monto, escrevo e gravo as minhas mentorias femininas. É uma coisa estranha. Que eu joguei o cabelo todo para um lado, gente. Que é? Ok. Mais decente agora? Tô super branquela, né, gente? Ainda bem que tá vindo verão aí pra eu pegar um sol e me bronzear um pouquinho. Então, de qualquer coisa, quero dizer que estou retornando aos trabalhos aqui no canal. Quero agradecer todo mundo que me mandou mensagem e deixou aí seu carinho, desejando a mim uma boa recuperação da extração de um siso que estava bem. Eu tirei os pontos hoje, estou me sentindo mais tranquila para sentar e conversar. Eu não sabia que eu ia gravar esse vídeo sobre esse tema. Eu tinha decidido tratar no vídeo dessa semana sobre um mapa feminino de uma famosa aí que acabou que eu fui atropelada pelo assunto da busca da alma feminina. Então, recentemente eu divulguei aqui no canal a minha nova mentoria, a mentoria que eu criei esse ano. Todo ano eu crio uma mentoria. Não vai ter mais mentoria esse ano, tá, gente? Essa é a mentoria de 2025. Em parte porque eu achei que o assunto era necessário. Mas eu acredito que houve muita dúvida entender do que eu estou falando quando eu falo de a busca da alma feminina. É claro que quem adquiriu a mentoria já ouviu e já entendeu, porque eu explico bastante ali no início da mentoria. Mas o público em geral, eu notei muita dúvida quanto ao tema história de psique, como que isso funciona, o que isso tem a ver com os 4 elementos, o que psique tem a ver comigo, Marina? E eu acho que uma questão importante, eu até anotei isso aqui no meu caderno, é por que a mulher busca ser amada? Né? Nós temos uma busca por sermos amadas. Não é só por amar, mas é por sermos amadas. A mulher, ela muitas vezes, ela negocia qualquer coisa, ela troca qualquer coisa pela ideia ou a ilusão de que ela está sendo amada. Inclusive, muitas mulheres preferem estar na ilusão com uma pessoa que claramente não a ama, não age como um homem ou uma mulher que a ama, e ainda assim ela prefere estar ali porque ela de alguma forma encontra uma realização na fantasia. A fantasia, quando ela vem através do lúdico, da imaginação, da criatividade, ela serve a um propósito fundamental na vida da mulher. Mas quando a fantasia ela é encontrada para sanar a realidade na nossa vida, ela se torna ilusão, ela se torna uma perda de si mesma. Ao invés de você estar indo no caminho de se encontrar, você está indo no caminho de se perder na fantasia. Uma hora a realidade vai ser tão impositiva, né, que você vai ter que encarar. Só que aí vai ser uma bola de neve para você resolver depois, né? Então eu decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês essa trajetória das 4 tarefas de psique e os 4... Eita, que tremeu tudo aí, gente, peraí. E os 4 elementos da astrologia. Então, uma coisa, antes de qualquer coisa, é importante, logo de cara, a gente esclarecer que a visão da história de Psique e Eros na mitologia como uma história da mulher, da alma feminina, é algo que não foi eu que inventei, tá? Tá aí na psicanálise, na psicologia profunda. Esses autores aqui, o senhor Eric Newman e o senhor Robert Johnson, são muito, muito importantes na imagem que eu tenho da história de Psique, tá? E foi
com essa imagem que eu criei a mentoria, e eu, claro, coloquei a minha própria visão. Eu fiz o que Clarissa Pinkola Estés diz que nós mulheres devemos fazer, que é nos apropriarmos das histórias para entendê-las como uma história da mulher. Sempre que você vê uma história, pense em como que ela pode ser algo que você vive na sua vida simbolicamente. Okay? É o que Clarissa faz em Mulheres que Correm com os Lobos. E o que acontece com a história de Psique, gente? Vamos lá, tá? Psique é uma jovem que acaba sendo condenada à morte por ser muito bonita. Essas histórias aí essa história do ciúme, da inveja entre mulheres, ela é muito antiga, então ela é condenada à morte por Afrodite. E quem é incumbido de tirar a vida de Psique é Eros. Só que Eros se apaixona por Psique. Né? Ele se apaixona porque tem várias versões. Mitologia tem várias versões. Nessa versão, ele se atrapalha com a própria flecha do amor e ele se flecha. E ele se apaixona por Psique no momento que ele era para, né, ter certeza de que ela tinha sido executada. Ele a salva, ele leva Psique para viver com ele, mas vejam bem, Psique não pode ver Eros. Ela está sempre de costas para ele. E o amor entre eles acontece na sombra, no escuro, nunca na luz. E aqui é muito importante a gente entender que quem é Eros nessa história? Eros tem vários nomes, gente. Amor, Cupido. Da maneira que eu estou trazendo aqui, que é uma forma lúdica, ligando a imaginação ao processo de transformação de uma mulher, a gente pode pensar no amor ou em Cupido como o amor que uma mulher tem que encontrar, aquele que ela busca. Né? E nós podemos ver Psique, que recebe esse nome, e hoje nós usamos Psique para falar do quê? Da nossa alma. Então a Psique é a alma, o amor, Cupido, é o amor que nós buscamos, nós mulheres. Por isso que o nome da mentoria é a busca da alma feminina, a busca de Psique. Porque nós estamos sempre buscando esse amor. Esse amor não acontece na luz, gente. Esse amor não acontece na fantasia da. O que é a luz aqui? É aquele romance que você tem com o cara, parece maravilhoso e depois você se estrepa, né? Parecia amor era cilada, já dizia a música, já dizia o filósofo. Ou é aquele exagero com a vaidade, não é uma vaidade de autocuidado, de amor próprio, é uma vaidade que está tentando suplantar uma falta. Como aquela mulher gasta rios de dinheiro com bijuteria, com roupa, com sapato, mas ela nunca está satisfeita. O amor verdadeiro, ele sempre vem coberto de uma segurança, de uma tranquilidade. Quando há esse comichão que nunca você consegue, você coça e não consegue satisfazer, não é amor, ok? Então, na luz acontece muitas vezes da gente confundir luz com superfície. Então, nós mulheres entramos nesse lugar de superficialidade. Né? A gente vai lá, faz o botox, faz isso, faz aquilo outro, nunca estamos satisfeitas. A gente está confundindo essa busca por um homem, essa busca por uma aparência, essa busca por uma estética, né? Ou às vezes por dinheiro, por ambição, um projeto que você tem profissional que você nunca se sente satisfeito, você está sempre tendo que subir mais e mais e mais e mais. Enfim, é um lugar de escassez. Você está confundindo. Essa busca por amor leva a gente a todos esses tipos de enganos, gente. E o amor entre Psique e amor e Eros acontece sempre que ela não pode vê-lo, ou seja, é um sinal, é uma simbologia, é uma metáfora de que o amor verdadeiro é encontrado na essência, não na aparência. Ela não podia ver ele, porque se ela o visse, ela ia se apaixonar pela aparência dele, porque ele era lindo, e ele não queria isso. Ele queria o amor verdadeiro da parte dela. E eles se apaixonam, e eles se amam, mas Psique começa a receber a visita das irmãs dela, que são mulheres muito curiosas e muito fofoqueiras e muito muito entronas, elas se intrometem pela curiosidade, mas você não tem vontade de saber como ele é. E aquele pacto que tinha sido feito da profundidade entre eles é perdido, porque Psique, provocada por essas vozes que não deixam ela satisfeita com o amor, né, com aquilo que ela tem, ela precisa descobrir, então,
como é que é ele? E ela quebra esse pacto, essa promessa de não vê-lo à luz. Ela acende uma vela quando ele dorme e ela finalmente o vê lindo, maravilhoso, mas ele se sente traído e ele vai embora. E quando ele vai embora, ninguém sabe para onde o amor, Cupido, Eros foi. Apenas uma pessoa sabe, e não é uma pessoa, é uma deusa, é Afrodite, né? A mãe, nessa versão, a mãe de Eros, do amor. Né? E ela é claro, como toda história, meninas, em que você tem uma busca, existe um teste no qual você precisa se aplicar para saber o que importa. Tudo que importa exige envolvimento, exige esforço, mas não é um esforço de você tentar controlar, é um esforço de dedicação. Então, será que você merece? Eu preciso saber se você merece. Então, ela vai passar por 4 testes que Afrodite Então, Afrodite vai fazer a Psique passar por 4 testes. Ou seja, no primeiro teste, ela vai ser desafiada a encontrar uma determinada semente, sementes que são muito específicas, mas ela vai ter que encontrar essas sementes em um campo aberto. Imagina, um negocinho desse tamanho. Então, vai ser exigido de Psique atenção, paciência, detalhismo, certo nível de organização, porque ela tem que ir selecionando. Esse é o elemento terra, é a virtude do elemento terra. Segunda tarefa de Psique é colher a lã do carneiro selvagem, ou seja, ela vai ter que ter estratégia e coragem, paixão, encontrar nela o vigor para ir encarar aquele animal selvagem, né? Esse é o elemento fogo. Na terceira tarefa, ela precisa mergulhar no rio Estige, o rio do submundo, o rio que quando você atravessa, você pode nunca voltar dele. O rio representa, o rio Estige, o nosso inconsciente, inclusive. As nossas emoções, a gente se conhecer, autoconhecimento, é o elemento água. E o quarto elemento é o elemento que vai trazer o ápice, que é a beleza. Ela precisa roubar a poção da beleza de Perséfone, a deusa do submundo. Ela precisa aprender a encontrar a beleza. É o elemento ar. Entendam, gente, por que é fundamental a gente conscientemente entender que existe uma travessia para encontrar o amor. E que quando você chega lá, você desenvolve essas 4 tarefas, você desenvolve essas 4 virtudes. Quem você encontra é você. Não é um cara, não é um objetivo profissional, não é dinheiro, não é uma estética perfeita. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu trouxe esse assunto para vocês no ano passado, falando sobre Amo a Mulher que Sou. E a gente sempre acaba no mesmo tema, que é amar. Porque há na mulher a percepção de que o amor é uma coisa separada dela. Ela tem a alma, ela tem a profundidade, mas ela acha que para ela se sentir amada, tem alguma coisa externa que ela precisa encontrar. Então a gente usa a mitologia, a gente trabalha um conto, uma história, para entender um método de autoconhecimento e de autotransformação. Se houvesse na mulher sempre uma percepção de que há algo que ela quer ser amada, mas esse amor não, ele está do lado de fora. A grande chave que a mulher precisa girar é entender que esse amor que ela precisa sentir nunca será encontrado do lado de fora. Nunca. Uma mulher que é feliz casada, ela encontrou o amor dentro dela primeiro. Porque se ela não encontrou, o marido não conseguirá fazê-la feliz. Vai ter sempre alguma coisa que ela vai querer dele ou da vida que ele não pode dar. Então entenda que não é sobre casar ou não casar, ter filho, não ter filho. Um filho não satisfaz uma mulher
se ela não é capaz de se sentir amada por si mesma e amar. Tantos vídeos com histórias para vocês nesse canal, gente. Eu já falei de filmes em que mulheres atravessam um processo de criar mágica na vida delas. Eu já falei sobre as cartas femininas do tarô, eu já falei sobre a jornada da heroína, eu já falei sobre a jornada da virgem, e aqui a gente fala de psique e eros, a gente fala da alma e do amor dentro de uma mulher. A alma da mulher busca amor. É um processo de encontrar realmente a criatividade, né? Mas isso não acontece com facilidade, isso não acontece sem um comprometimento de uma busca interna. Não é algo que você vai encontrar. Por que eu estou dizendo isso, gente? Quem ainda não entendeu o ponto da minha puxada de orelha, de certa maneira, desculpa, mas não é num vídeo rápido, não é num livro de instruções. As histórias, as jornadas mitológicas, os filmes com ficção, em que a gente assiste, é uma reimaginação da nossa própria trajetória. Eu tenho mulheres que não conseguem ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, não conseguem ler Clarissa, leem Ciranda das Mulheres Sábias, acham chato, acham bobo, aquele monte de histórias. Elas não conseguem entender que as histórias estão ligadas ao seu feminino. Há uma raiva ao feminino nessa coisa de odiar a história, gente. Porque o feminino está no inconsciente, nesse lugar dos símbolos. Então, se você não gosta, você quer aprender através de instruções racionais, objetivas e lógicas, você não quer se conectar ao seu feminino. Você quer resolver a sua vida. Você quer resolver como se você fosse um problema. Ao invés de ser um lugar, um lugar de descoberta, de alegria, como eu falei, de magia. A magia é algo muito particular na mulher. Mas ela precisa querer fazer esse processo de entrega. E para terminar o vídeo, sabe o que o Robert Johnson vai dizer neste livro aqui, no finalzinho? Que a filha de Psique, alma, e Eros, amor, é o prazer. O nome dessa filha é prazer. Alegria, você poderia entender como prazer, alegria, êxtase. Ou seja, é o encontro entre esses dois que gera a vida, a criatividade, prazer naquilo que você faz. Isso vem de um homem, hein? Quando finalmente a mulher alcança seu desenvolvimento pleno e descobre que é uma deusa, dá à luz um elemento de prazer, alegria e êxtase. Creio que o coroamento da realização feminina é ser capaz de levar essas qualidades para a sua vida. O homem valoriza tanto a mulher justamente por causa dessa capacidade ou poder. É o feminino que traz prazer. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. A gente se vê no próximo.